É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Conta Outra, podcast aqui do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. O sistema mente, mas a gente responde. E aqui comigo hoje, Dani Camargo, que é psicóloga e fundadora do Instituto Elas. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por poder abrir esse espaço para falar um pouquinho do Instituto e de todas as ações que são voltadas aí na proteção da mulher. Perfeito, Dani. E também ao meu lado, Laura e Tonon, figuras já conhecidas aqui do nosso podcast. Então vamos lá, Dani. Vamos começar então um assunto de extrema relevância, um assunto que é uma luta contínua, mas que vem ganhando ainda mais foco pelos acontecimentos recentes, né? E eu queria então começar. Conta pra gente desse Instituto Elas, como que surgiu essa ideia, como que ele funciona, né? Acho que tem muita gente que é aqui da cidade e talvez não tenha conhecimento de todos os projetos que vocês têm, né? Sim, isso mesmo. Bruno, eu falo assim, o Instituto ele nasceu de um sonho. Toda vez que eu falo do Instituto, não tem como eu não me emocionar, não tem como eu não ter brilho no olhar em falar de uma causa tão importante. Então, o Instituto ele nasceu para elas. Por isso, o nome, Instituto Elas, para Antônia, para Maria, para todas as mulheres que sintam realmente acolhidas no Instituto. Então, ele nasceu em 2019 com um grupo de mulheres. Eu sou a fundadora do Instituto e eu acredito que ele tem muita relação com o meu histórico de vida, as vivências minhas. E eu falei, por que não fazer algo? Então, sou de família humilde, morava numa comunidade aqui de Bauru, lá no Jaraguá. Meu pai era alcoolista, minha mãe empregada doméstica. E quando mistura toda a questão assim, de álcool ou outras formas de substâncias, acaba abrindo mais espaço ainda para a violência ser presente. Então, tive uma infância muito boa, porém uma infância marcada por muitas violências também. Então, nesse período em que eu passei na infância e na adolescência também. E durante a minha trajetória, eu sempre busquei algo e mudar a rota. Porque não sou negra, mas vim de uma família também de mulheres negras. Por que não mudar a rota? Por que não estudar, entrar numa faculdade e realmente reescrever a minha história? Então, dentro dessa trajetória que eu vim, me formei em psicologia, busquei outras alternativas, entrei numa outra organização, que entrei como estagiária. Ali eu subi profissionalmente, fui supervisora, fui coordenadora, até virar diretora, porque realmente eu buscava me colocar. Mas depois de um tempo já não fazia mais sentido para mim. Porque, Bruno, eu já era diretora de um lugar. Eu já tinha mais de 300 colaboradores que trabalhavam ali. E aquilo começou a perder um pouquinho o sentido, um propósito mesmo. Então, por que não montar algo que pudesse realmente acolher? Não, acolher as outras dores, que eu falo que eu montei um instituto para ajudar muitas outras mulheres, mas a primeira mulher que deveria mesmo ter sido ajudada era eu mesma. Então, foi um projeto para me acolher, para me abraçar e abraçar. Eu tenho uma filha também, abraçar a minha filha, abraçar a minha mãe, abraçar as minhas irmãs e abraçar todas as outras mulheres também. Então, o Instituto veio disso. Me reuni depois com um grupo. Ele nasceu em 2019 com grupos de mulheres. E nesse grupo de mulheres, eu falei, vamos trabalhar de uma forma de etnia, que todas as mulheres pudessem se reconhecer. Então, chamei uma mulher indígena, chamei uma mulher trans, chamei uma mulher idosa, chamei uma mulher negra, chamei uma mulher imigrante. Eu falei, vamos começar a construir políticas públicas, cada um com perfil, cada um com a sua voz, e a gente ali traçar uma linda história. E ali nasce o Instituto em 2019, com o propósito de defesa e garantia de direitos de todas nós, mulheres. Não, sensacional, Daniel. Acho que essa sua busca pelo sentido, né, nas ações de transformar a sua história, de transformar a sua realidade, porque não transformando a das outras pessoas, é algo que é essencial para quem tem a esperança de uma sociedade melhor, né? Sim. Então, desde já, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. E conta pra gente, Dani, como que é o dia a dia lá no Instituto, né? O que
vocês mais lidam, quais são os projetos, para a gente chegar também num ponto, né, de aqui ser um canal de divulgação, né, para quem está precisando de ajuda também procurar um instituto, né? Sim. Hoje, então, desde 2019 aí o projeto, e fizemos parceria com a Secretaria do Bem-Estar, que é para fazer projetos cofinanciados para ofertar para as pessoas. Então, hoje o município ele possui um abrigo para mulheres em situação de violência, risco iminente de morte. Então, não sei se todos conhecem o abrigo. Em Bauru, nós temos um abrigo para mulheres que acolhe tantas mulheres, Paulo, e os seus filhos. Então, essas mulheres que não têm para onde ir, que às vezes denunciam, não têm familiares, elas vão para este abrigo. Esse abrigo tem toda uma equipe, tem psicólogo, assistente social, alimentação 5 refeições por dia, dormitório, motorista, tudo para realmente apoiar essa mulher. O abrigo faz assim, eu falo que é o nosso carro-chefe, o abrigo de proteção à mulher, porque faz um trabalho incrível, porque acolhe essa mulher e faz ela ser inserida novamente na sociedade sem participar mais desse ciclo de violência. Então, desenvolve, através dos nossos programas, auxílio moradia que nós temos, ou aluguel social, ou transferência de renda, para que ela possa sair dali empregada, pagando um aluguel, os filhos matriculados na escola, tendo toda a segurança. E assistência jurídica, porque se ela vai para uma situação dessa, certamente ela precisa desse tipo de suporte, né? Sim. Porque orientação é fundamental. Vocês fornecem isso no abrigo ou é apartado? A gente tem parceria, nós temos isso também no Elas, um serviço que nós atendemos, é uma orientação jurídica não só para as mulheres em situação de violência ali do abrigo, que são inseridas no abrigo, mas a gente também é aberto à sociedade. Toda quinta-feira a gente faz orientação em relação à proteção à mulher também. E é super importante mesmo, porque ela tenta entender, porque para a mulher ir para o abrigo, ela precisa fazer medida protetiva. Ela tem que ter a medida protetiva. E dentro da medida protetiva, na Lei Maria da Penha, ela prevê várias questões. E a mulher realmente ela fica muito insegura em relação ao seu patrimônio, em relação aos filhos, principalmente a guarda do filho. Se eu sair da minha casa, será que eu vou ter direito ainda à minha moradia? Ou ele vai ficar com tudo? Porque fica muito na ilusão de se eu sair da casa por um ciclo de violência, eu posso perder meus direitos. Então, eu vejo muitas mulheres falando isso, porque a sociedade traz muito isso. A mulher abandonou a casa, ela perdeu o direito. Ninguém mandou ela sair. Ela pode morrer lá dentro, mas não pode sair. Atendemos uma bancária com esse dilema ontem. Não é? Exato. Então, tem muitas pessoas que têm essa dúvida mesmo. Será que eu posso fazer isso? E a lei garante a proteção. A liberação no trabalho, a questão dos filhos, até a questão da guarda dos filhos. Se o homem está correspondendo ali com uma medida, até a questão da vinculação aí com os filhos, que tem aí agora a lei de proteção do Henri Borel também, né? Que são para os filhos. Então, a gente pede medida protetiva para tudo. Então, assim, a orientação salva vidas. Salva vidas mesmo. E essa parte jurídica é muito importante. Então, o nosso abrigo, que eu falo que é o carro-chefe, porque o ano passado tivemos mais de 300 boletins de ocorrência para mulheres em situação de violência aqui no município. Então, isso agrava-se muito de tantas mulheres que já passaram pelo serviço de acolhimento também. E seus filhos, eu falo que são os filhos da violência. É um nome forte, Bruno, é um nome forte, mas eu falo que são filhos da violência. Porque eles não pediram para estar ali. Eles não pediram para estar ali. Então, um dos nossos aí é o abrigo, que trabalhamos com essa proteção, fazemos orientação jurídica, fazemos orientação psicológica para todo mundo, é aberto para todo mundo. Fazemos atendimento para mulheres trans, que temos uma parceria com a MTT também, para atender as mulheres trans, que eu falo que é um público também invisível na sociedade, que trabalha aí com toda a questão da prostituição e da segurança, porque nós não temos um abrigo trans. Nós não temos um ambulatório, temos um ambulatório, mas ainda que não funciona da maneira correta. E aonde buscar o atendimento? Aonde buscar o atendimento? Então, a gente oferta essa parceria com a MTT, que vem desenvolvendo aí um trabalho de excelência também, que é uma associação que trabalha com o público LGBTI.
Não sei falar todas as siglas, tá, gente? Me perdoem. Mas o propósito é a parceria. Temos preparação para o trabalho e renda também, que são cursos de profissionalização, porque quando a gente fala de romper ciclos, precisamos ter nossa condição financeira, mas trabalhamos muito com o empreendedorismo, através de curso de maquiagem, de trança, de designer de sobrancelha. Hoje mesmo teve a nossa formatura. Formamos lá um grupo de mulheres. Isso vem crescendo cada vez mais. Temos um projeto de habitação social, que é uma parceria também com a CEPLAN, onde nós atendemos famílias de baixa renda, remoção, de extrema pobreza. Temos parceria com a Defensoria Pública. Temos o programa de homens, que depois eu vou falar. Temos um projeto na África, que é o Elas Além das Fronteiras. Temos um projeto em Presidente Prudente. Temos bastante projetos. Viu? Ô, Dani, eu ia te perguntar, você tem um panorama de quantas pessoas são atendidas entre mulheres, indiretamente, famílias? todo mês, mais de 500. Todo mês. Muita Aí eu gente. falo assim, já me dá alegria, porque Isso. assim, é um impacto muito grande, né? Então, assim, se eu for pegar, a gente tem uma residência para mulheres com deficiência aqui em Bauru, em Presidente Prudente. Então, em Presidente Prudente é mista, homens e mulheres. Mas aqui, além de você proteger, nós temos mulheres que foram abandonadas pelas suas famílias, que foram abandonadas porque ficaram doentes, que possuíram aí um diagnóstico de deficiência. E aí eu falo que a pessoa está ali, mas se ela ficou doente, ela é muito abandonada, às vezes, pelos seus pares e pela sua própria família. Então, assim, a gente tem essa casa também. Falei todos, Simone? Falei todos os projetos? Dos homens autores, do PIP, do Elas Além das Fronteiras. Se aparecer mais algum aí que lembrar, Dani, você já, E a gente insere vai aqui pra colocando. gente. Aproveitando o gancho, então, olhando aqui, né, um panorama de como você descreveu maravilhosamente bem o funcionamento do Instituto, ele se preocupa tanto, então, com a ocorrência da situação, né? Aconteceu Sim. aqui, essa mulher ela está sofrendo violência, ela está ali sob perigo, né? Vocês se preocupam com o desdobramento para o futuro, então, da reinserção dessa Isso. mulher na sociedade. E vocês se preocupam também para o outro lado, para o tratamento da causa, né? Que é esse projeto que você falou sobre os homens, que eu acho que é muito Sim. interessante, né? Porque o machismo, essa questão, ela tem um desdobramento também ali, né? Muito bem. Mexer com essa causa é de extrema importância. Como que Sim. funciona certinho esse projeto? Sim. E muito bem colocado, Bruno, porque são ações preventivas. Antes da gente iniciar, nós começamos a conversar um pouquinho sobre isso e precisamos construir políticas públicas. Precisamos salvar vidas? Precisamos, mas precisamos mudar a nossa sociedade. E como nós vamos mudar a nossa sociedade? Indo para as ruas, fazendo ações preventivas, cobrando o governo, cobrando quem está na ponta e responsabilizando. Então, nós temos o programa de Homens Autores de Violência, iniciamos este ano. Esse programa é através da determinação judicial. Então, o homem que virou processo, no caso, medidas protetivas, na hora que a mulher vai fazer um boletim de ocorrência, porque tem muitas mulheres que retornam realmente com seus companheiros, vamos dizer aí, 60%, 70% voltam com seus relacionamentos. E precisa fazer alguma coisa Outra nisso. curiosidade, o que você atribui isso? Olha, o ciclo da violência, ciclo da violência, codependência, filhos e questão financeira pesa muito, Paulo, pesa muito. Muito mesmo. E a mulher, eu falo assim, quando ela fica muito tempo num processo, para ela se ressignificar, ela não se reconhece mais. Porque a gente fala muito da questão da violência física e a violência psicológica. Nós falamos dos ciclos da violência, que depois eu vou dar uma pincelada nisso também, mas isso afeta muito. E esse programa, dessa questão aí dos homens autores de violência, eu acho que é uma virada de chave para nós na sociedade. Porque a mulher, nós vamos proteger ela, mas o homem, ele vai se relacionar com outras mulheres. E mesmo se ele for preso, se acontece alguma coisa, esse homem vai voltar para a sociedade. Então, nós estamos investindo muito junto com a juíza, com parcerias, em relação a medidas socioeducativas. Então, esse homem, ele é encaminhado, obrigado, a ir no instituto com outra equipe de referência, e ele vai participar de alguns ciclos de encontro,
vai de 10 a 12 encontros, para realmente ele caminhar. E nesse grupo vai ser falado muito sobre o machismo estrutural, sobre as questões de família, sobre a questão de crenças, porque muita questão está ligado também com a questão religiosa ou como foi construído. Então, muitos acreditam que eles não cometem violência em cima da mulher, porque eles não mataram, não bateram, não aconteceu uma coisa muito assim. Mas o formato que vem construindo. Então, esse grupo está funcionando muito bem. Nós estamos aí com a 3ª turma. Cada turma é de 15 homens. Então, já passou para o Instituto este ano. 30, 45, mais algumas orientações, vão colocar aí uns 50 homens. Passaram, que participaram desse grupo. Mas aí, quando eu pego a fatia da pizza, se a gente pegar agora, eu não tenho os dados agora para trazer. Fui até conversar com a doutora Daniele, com a juíza. Se a gente puxar um boletim para saber agora quantos boletins de ocorrência nós tivemos esse ano, quantas medidas protetivas foram realizadas até agora, porque a lista de homens autores é muito para participarem desse grupo. E desses daí, quantos realmente conseguiram entender isso melhor. Dani, tem a questão também que a gente trabalha com os dados que são noticiados, né? Sim. Agora, para a mulher conseguir romper esse ciclo e fazer ali uma denúncia, né? Para que a gente consiga contabilizar, aí já é outra história, né? Sim. E antes você podia tirar a medida protetiva. Agora, para você revogar isso é um pouquinho mais difícil. Porque, às vezes, a mulher fala, nossa, eu não quero que aconteça isso com ele, eu voltei com ele, tudo bem, você voltou, mas você ainda vai continuar sendo acompanhada. Porque as mulheres saem do serviço de acolhimento, nós acompanhamos ela durante mais 6 meses para saber se não teve reincidência. E muitas que voltaram, a gente acompanha mesmo assim para saber se não voltou a apanhar, como que está, se está numa construção novamente e como está isso. A gente fala, mas a mulher apanhou, Dani, por que ela ainda volta? Por causa realmente do ciclo da violência, do amor. E tem alguns que organizaram as ideias, organizaram o relacionamento, estão bem, temos relatos positivos, mas teve outros relatos que não, como agora os noticiários que a gente vem aí deixando todas nós, mulheres, preocupadas, porque sempre a gente fala, ele não é capaz de fazer isso, até ele arrancar as suas pernas num carro. Ele não é capaz de fazer isso até ele dar facada em você na frente dos seus filhos. Então, assim, a gente está vivendo, eu falo, não sei se as mulheres estão tendo mais coragem de falar, Bruno, mas eu sinto, eu que trabalho com isso, eu sinto, parece que a violência ela tá mais próxima do que nunca de nós, entendeu? Semana passada eu ia falar sinto isso, sabia? Eu sinto isso. Vai eu e a Emília visitando uma agência bancária, até por conta de tudo que aconteceu no passado, foi pauta, né? Esse tipo de conversa. Uma agência com 12 funcionários, 2 colegas, tinham acabado de passar por um episódio de violência com os companheiros. Sim. Né? Então é uma epidemia, né? Que está acontecendo. Sim, sim. E aí eu falo assim, até das formas de violência, eu vejo, até na questão do banco, vamos pensar assim, da violência patrimonial. Né, que muitas mulheres, até para estar dando aí um gancho na violência patrimonial. A violência patrimonial, a gente tem 5 tipos de violência, mas a violência patrimonial, o companheiro não deixa ela ter acesso às questões de patrimônio mesmo. Então, ela pode até trabalhar, mas ele fala, pode deixar que eu controlo as despesas de casa, porque você não consegue, pode me dar todo o seu salário, que nós organizamos isso. Se for comprar alguma coisa, só com a permissão do marido. Ou tudo tem que ser só no nome dela, porque ela não teria condições de manter isso. Então, quando a gente coloca essa situação, até de ações, as pessoas que estão na ponta já começam a perceber uma forma diferente. Ou a violência sexual, que às vezes fala, a violência sexual é só estupro. Não. Às vezes é dentro de casa, com o seu marido, ou com uma outra pessoa, de você não querer ter relação sexual e mesmo assim a pessoa querer que você tenha ou querer que você faça coisas que... Um abraço ao Calvo do Campari, né? Um abraço. Não estava no seu contexto. Ou colocar outras pessoas no relacionamento. Eu já tive mulheres que eu atendi que o marido queria
contratar outras garotas para participar das relações dele e a obrigava a olhar aquilo. Então, assim, situações graves. Repulsivo. Isso, mas ela falava assim, olha, eu vou manter porque é melhor eu manter, meu marido tá ali, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, ele não tá mentindo para mim. E eu tô ali participando também. A pessoa ela entendeu? tenta procurar algo positivo no meio do Bruno, caos ali, né? Vai procurando justificativa. Ou, às vezes, até da mulher, quando a gente fala da questão de construir essa parte da violência, falou, olha, ele foi violento comigo, mas eu também provoquei ele. Ele foi violento comigo, mas eu não deveria ter falado com ele desse jeito. E eu falo assim, falo, santo de casa não faz milagre, né? Eu falo dentro das relações da minha família, ou a própria da minha filha. Eu falo, minha filha é moça, às vezes ela estava com o namorado dela, discutindo. Ele falou assim, ele jogou o capacete no chão, que não sei o quê, porque ele estava nervoso comigo. Eu fiz... Ela, mas eu também estava nervosa. Eu falei, nossa, mas jogar o capacete no chão, não sei o quê. Então, assim, são ações... Por que não falar, deixa eu ir embora que eu estou com a cabeça quente, é melhor eu voltar no outro dia? Por que, então, a gente construir achando normatizar a violência? E a gente, às vezes, normatiza mesmo. Fala assim, olha, tá tudo certo, só estava nervoso, só foi dessa vez. Isso acaba ficando constante cada vez mais, Paulo. Cada vez mais a violência vai ficando constante. É o que o Paulo falou dessa questão da epidemia, né? Que eu ia até te perguntar, pela sua experiência de causa, assim, como que você enxerga essa questão. Você já deu até uma adiantada, né? Porque o que acontece? A gente vê cada vez mais casos sendo divulgados, cada vez parece que conseguem piorar ainda mais a atrocidade ali, se é que há como, né? Um crime contra a vida cada vez com uma barbárie maior. E a gente está numa época na qual acho que as mulheres elas estão se sentindo mais apoiadas para fazer essas denúncias. Às vezes a gente vê casos em que uma faz a denúncia e de repente encoraja ali para colocar, às vezes contra uma pessoa só, né? Tem casos assim. Mas também a gente está nessa parte das mídias sociais, né? No qual a gente consegue criar conteúdo e fazer com que isso seja divulgado. Você acha que essa crescente no que a gente está vendo, assim, é uma questão que ela vem de uma maior divulgação, ela vem de um maior empoderamento da mulher em denunciar, ou ela vem realmente de uma crescente da violência por essa ideologias machistas que ainda são disseminadas por aí, ou seria um pouquinho de cada coisa? Que também estão sendo mais disseminadas com as redes sociais, né? Exatamente. Porque, assim, hoje, acabamos de falar, tem canais de Red Pills, né? A característica é que, assim, numa mídia social você consegue criar conteúdo de forma instantânea. Esse conteúdo ele é atemporal, né? Então ele permanece ali na rede até que alguém o remova, e ele não tem fronteira, ele não tem censura. Eu posso escrever o conteúdo Red Pill, divulgar, colocar lá, ele vai correr o mundo ali pela forma como o algoritmo funciona, e isso aí está feito, né? Então, assim, o Instituto, nesse trabalho com os homens, por exemplo, a gente vai trabalhar esse ponto. Só que aí também tem nas mídias sociais esse conteúdo que vem na contramão, né? Eu acho que é um conjunto de situações, viu, Bruno? Eu acho que é um conjunto de situações mesmo. Acho que a divulgação encoraja mais outras mulheres. E eu vejo assim, quando a gente fala muito de disseminação de ódio, né? Porque a gente vai ficando revoltado de certas coisas, mas não de você querer ferir o outro, de você ficar abismado com certas situações, mas na minha visão, tá? Como fundadora do Instituto. Eu não tenho uma visão, eu falo, nossa, é lógico, não cometer a parte do feminicídio, mas aconteceu isso, teve um caso de violência. Não que eu vou ouvir as partes como advogada decidir, mas eu realmente acredito que ações educativas, elas podem transformar situações. Elas podem mesmo transformar. Se a pessoa... Então, a gente precisa criar políticas públicas, precisa criar sistema, precisa divulgar dados, precisa trazer consciência, precisa incluir nas escolas, precisa incluir no bancos, precisa incluir nos bares, precisa incluir políticas públicas. Hoje mesmo, eu preocupada, marquei até um horário com o nosso secretário oh, meu Deus do céu, agora. Secretário da Cultura. Para falar sobre as ações de proteção à mulher no Carnaval.
quais são as estratégias que o município vai criar para ter uma proteção. Porque vai ficar o quê? O corpo fica mais à mostra, tem mais a questão da exploração, tem mais várias situações. Então, a gente tem que trabalhar com a questão do feminicídio, que é algo que deixa a gente muito mexido, muito mexido. Mas o que nós estamos fazendo como sociedade para mudar esse cenário? Qual é a minha responsabilidade como fundadora do Instituto e qual é a minha responsabilidade como Daniele? Qual a minha responsabilidade como Daniele, como mãe, como irmã, como amiga de trabalho? Todos nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis. Todo dia a gente influencia pessoas, todos os dias. Aqui na nossa conversa, vou sair daqui uma outra pessoa. As pessoas que estão nos ouvindo podem usar deste conteúdo para influenciar outras pessoas. Então, assim, por isso que eu falo que é um conjunto de situações. Nós encorajarmos uma pessoa para denunciar, eu encorajar uma pessoa que foi um agressor a buscar ajuda para, então, não ser mais esse agressor, não viver mais essa relação. Filhos que viram os pais sofrerem violência, eu sou psicóloga de formação, fica no seu subconsciente. Fica no seu subconsciente, isso aí precisa ser acompanhado. Porque lá fala assim, nossa, eu não quero, mas seu cérebro está mandando o quê para você? Ele conviveu com uma violência. Então, qualquer ação que vai te levar a isso, muitas vezes vai te conduzir, mesmo você não querendo, ações violentas. Eu falo assim que a essência precede a existência ou a existência precede a nossa essência. Então, a gente precisa refletir. Eu, Daniele, me transformei em ser essa mulher pelo caminho que eu me percorri, pelas ações que eu convivi. E eu posso mudar isso ainda. Eu posso continuar mudando. Então, é só algo para a gente refletir mesmo, que é um conjunto de situações. Aquilo que a gente coloca na internet tem responsabilidade. As ações que nós vamos voltar para nós temos responsabilidades. O que eu me coloco, vou me colocar em passeata, vou me colocar em podcast, pela causa. Eu vou defender a causa. Ações de prevenção à violência. É isso. Ô, Dani, e eu acho importante a gente trazer aqui para o nosso tema que a violência contra a mulher independe de classe social, Sim. de idade, como você começou apresentando o Instituto. Né? Sim. Você pegou várias mulheres com várias características diferentes. Então, é tão importante que eu não, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de violência, mas eu preciso ter essa formação para que eu possa orientar, para que eu possa divulgar e para que a gente possa encorajar outras mulheres. Perfeito. Porque quando a gente se sente pertencendo a um grupo, por mais que seja um grupo de pessoas que sofreram algum tipo de violência, mas você não se sente sozinha. Porque às vezes a mulher pensa, mas eu tenho faculdade, eu trabalho, será que eu fui vítima de algum tipo de violência? Como isso foi acontecer comigo? E às vezes passa a violência sem algum tipo de denúncia porque a pessoa mesmo não acredita. Fala, não, isso não acontece comigo. Eu sou uma mulher preparada para lidar com a violência. E não é bem assim, né? A gente nem sempre tá pronto. Só quando acontece com a gente que a gente consegue, de repente, depois de muito tempo ou de situações graves, perceber o que de fato estava acontecendo. Perfeito, perfeito. Porque muitas pessoas ainda associam a violência com vulnerabilidade social. E não é, né? A violência, ela está aí. Ela está aí escancarada para quem quiser ver, em todos os cenários, em todas as idades. Tem mulher que já buscou instituto, por isso que eu falei de idosa, com pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é muito complicado, porque ela já tem ali a questão da deficiência, fora as agressões, as mulheres trans, mas mulher mais de 60 anos também, que falou, olha, faz 40 anos que eu vivo num ciclo de violência, eu quero me divorciar, eu quero me separar. Então, assim, 40 anos, e ela falou, não, eu vou recomeçar a minha vida. Então, assim, isso, eu falo muito isso, eu falo, olha a nossa responsabilidade. Por isso que eu ajeito a agenda, eu me organizo, porque, assim, existe propósito, existe causa, existe. E a gente precisa saber aonde a gente pode caminhar. E eu vou falar, é muito recompensador, né, Dani, no final, né? Eu vejo por aqui, você acaba ficando meio viciado.
Sim, Porque Paulo. por mais que você, aqui só vem coisa ruim o tempo inteiro. A pessoa não vem aqui nunca para falar que tá tudo bem, né? Não é só demitido, doente. Mas você vai resolvendo a vida das pessoas, você vai ajudando, seja através de uma medida judicial, seja através de uma palavra de conforto. Que a gente trabalha muito como psicólogo aqui, né, Laura? Acolhimento, mesmo né, não Paulo? sendo com acolhimento. Cara, você vai mudando a vida das pessoas, né? Sim. E com você é numa situação ainda que se aqui a gente já fica com essa sensação de gratificação, eu imagino você, né? E é isso, Paulo. E é o formato que você acolhe. E eu sempre falo isso para minha equipe, né? Hoje o Instituto ele tem mais de 70 colaboradores. A gente atende mais de 500 pessoas, mas 70 colaboradores, fora os apoiadores. É bastante. Mas o que eu falo? Quando uma mulher chega, até ela vai buscar, a gente precisa melhorar muito no nosso município a rede de apoio de proteção à mulher. Porque senão a mulher vai buscar um apoio na DDM, que graças a Deus é 24 horas agora. Vai fazer um boletim de ocorrência. Mas ela vai sair dali, ela vai ter que ir lá no IML, que é das 4 às 5, vai ser atendida por um homem, às vezes, muitas vezes, para ir lá fazer o corpo de delito. Aí depois ela vai passar, vai ter que ir lá na casa da mulher. Aí depois ela vai lá para o centro de referência. Aí depois, se ela precisar... Gente, você acha que essa mulher vai dar seguimento nisso? Vai ficar presa num nó burocrático ali, no né? fluxo. Não, e então, eu já assim, acompanhei é muito difícil. É muito difícil. vítimas de violência na muito DDM. Você perde horas lá. Sim. Né? Então, além de tudo, tem essa discussão. Não é um ambiente para quem acabou de passar por uma agressão, né? A gente precisa, eu falo muito para a minha equipe do acolhimento. Então, atende essa mulher, passa toda a orientação, tudo que for necessário. Por isso que é a responsabilidade de todos nós. Porque muitas vezes essa mulher não vai voltar mais. Ela não vai voltar mais. Às vezes ela fala assim, não, eu só quero fazer meu BO, sua medida, não vou procurar apoio, não quero mais tal. Tudo bem. Mas, existe um abrigo, existe orientação jurídica, existe apoio de subsistência, caso precise de uma cesta. A gente consegue te mandar para um outro município, caso precise. Mas, fora isso, temos curso, temos isso. Pega tudo. Parte prática, pega Dani. tudo. Fui vítima de violência. Eu sou atendido lá no Instituto Elas Também atendemos. por um grupo de Psicóloga, atendentes. assistente. Logo de cara, primeiro uma triagem e encaminha para o psicólogo. Isso. Entra em contato. Se a mulher, porque muitas pessoas só querem, às vezes, fazer uma orientação. Mas se a pessoa fala assim, olha, vai buscar um instituto, eu preciso de uma orientação onde buscar. A gente vai dar todo o apoio psicológico primeiro para ela. Você quer fazer o quê? Você quer fazer o boletim de ocorrência? A gente vai, aí encaminha, você vai fazer para DDM, mas muita gente vai lá para DDM já vai fazer o encaminhamento e vai nos procurar para outro tipo de atendimento. Se ela vai para o abrigo, ela não vai direto para nós, ela vai para o centro de referência, que é onde é o organizador destas vagas, que vai nos encaminhar. É uma parceria com a prefeitura? Isso. Isso. É isso que eu queria entender. Porque a minha próxima pergunta ia ser, como é a subsistência de vocês? Parceria. Até para entender, tudo através de parceria. Isso. Conveniado. Então, vocês não são uma ONG ou vocês são... acabam recebendo também. Eu falo assim que a gente tem a parceria com o município, que a gente fala que são termos de colaboração, que sempre são vigências de 12 meses, onde nós temos a gestão do serviço de acolhimento, através de chamamento público. Então, assim, nós somos o terceiro setor. Entendi, né? agora A gente é o bem. terceiro setor que somos conveniados, recebemos recursos para manter isso. Então, assim, Vocês montado acabam toda nem uma fazendo estrutura. campanha de arrecadação, porque Fazemos. vocês fazem. Fazemos porque o recurso, muitas vezes, a gente atende muitas outras. Eu não tenho convênio para atender mulheres imigrantes, mulheres trans. Eu não tenho convênio para atender as ações que eu faço com as mulheres indígenas. Eu não tenho convênio para distribuir para as pessoas que vão buscar o nosso instituto. Então, são determinados serviços. O projeto da habitação, eu posso atender só a família da habitação, com aluguel social, cesta básica para estas famílias. O abrigo, eu vou atender para essas famílias que são abrigadas. E as outras que saíram do abrigo que necessitam? E essas outras pessoas que passam lá e vão buscar o apoio que necessitam? Vão fazer cursos, mas precisam do vale transporte, precisam do leite para um filho, precisam de uma fralda, precisam de um... É isso. Então, nós fazemos, sim, campanha de arrecadação, fazemos todo o trabalho de marketing também, desenvolvemos outras ações, nós estamos montando agora também uma parte para a fabricação de absorventes, para que a gente possa ter mulheres que possam empreender, que passaram por um abrigo. Então, a gente quer montar algo que elas ficam ali, para elas aprenderem algo também.
Estamos organizando e lançamos uma marca de batom também agora, chamada Somos Ela, que aí toda a venda também deste batom vai ser revertida para ações socioeducativas. Então, o Somos Elas veio também para somar com este propósito, que eu falo ações com propósito, ações que geram impacto. Então, o batom que relaciona várias mulheres, sou empreendedora, Paulo. Não, eu estou dando sou risada empreendedora, Paulo. A minha mente ela é muito doida. Eu sou empreendedora, eu trabalho com ciclos. Eu já estou pensando numa campanha para as mulheres dos bancos. Não, nem comprar. Eu pensei no próprio sindicato. Joia. Talvez comprar esse batom, que é uma forma de ajudar eles. Isso. E aí a gente, assim como a gente está fazendo aqui luta coletiva, tá, pôr alguma coisa nesse batom De proteção. de amor próprio. Eu pensei mais na questão do amor próprio, que é um problema na nossa categoria hoje. Em todo esse assédio, as pessoas estão derrubadas. Né? Porque o banco é um lugar de assédio Paulo, total. por isso que a gente pensou no batom. Sabe por quê? O que une uma mulher para outra? Quando a mulher levanta, às vezes quando a mulher está com ciclo, e eu falo, não é só, a gente está falando de violência, mas eu falo que são tantas questões, porque assim, às vezes é um divórcio, às vezes é uma aposentadoria, às vezes é a perca de um filho, às vezes é a demissão de um lugar, aconteceu alguma coisa. E o que é onde impacta? Na aparência dessa mulher. Na baixa estima. Também de pensar. Aí onde a gente vem com isso? Isso a gente pensando em gatilhos, né? Sim. Porque se for pensar na rotina da mulher, que é mãe, que cuida da casa, que tem que trabalhar, ela faz uma jornada ali tripla, quádrupla. Sim. E aí você fala um batom. O que significa um batom? O batom é a autoafirmação. Eu ainda estou viva. Eu ainda estou aqui, viu? Então, assim, e eu falo muito para essas mulheres, você já se olhou hoje no espelho? Não é todos os dias que a gente está bem, não é todos os dias. Eu tô sem batom, né, gente? Eu vou passar depois. Mas eu falo assim, que muda. Então, quando você coloca, passa um batom, faz, eu ainda continuo sendo elas. Eu estou me cuidando. Eu estou olhando para mim. E quando você olha um pouco para você, faz a diferença. E a gente trabalha com muitas dessas ações para o nosso grupo de apoio, até para as bancárias aí que estão nos ouvindo. É um recado mesmo, né? Para que olhe para si, ressignifique. Porque todos os dias a gente tem uma oportunidade de ser diferente. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu falo de uma mulher que... Eu falo que eu tive que me tornar ser forte. Os outros falam, ai, Dani, você é tão forte. Eu falei, lógico. Eu me tornei forte. Porque eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Eu era mãe, eu era o pai, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tive que construir, eu tive que pagar. E quando eu era diretora, as pessoas olhavam e falavam assim, ela subiu na empresa, ela deve estar saindo com o patrão, ela deve estar fazendo isso. Nunca é pelo seu conhecimento, nunca é pelas suas habilidades, nunca é por isso. E aí o que é triste é porque muitas outras mulheres reforçam este comportamento. Reforçam esse comportamento sobre você. Então, o que nós temos que olhar? Mas espera aí, e as minhas competências? E as minhas habilidades? Aonde fica? Aonde fica? Não tem problema nenhum das meninas que são profissionais do sexo, sem problema nenhum. Mas a pessoa que está ali, eu falava muito mesmo, eu estou à frente por mérito meu. E vocês que estão junto comigo. Mesmo que isso se incomode, os incomodados que se retirem, porque o meu cargo eu vou permanecer. Eu vou permanecer. E aí, estou aí à frente. E lido com muitas dificuldades ainda, viu, Paulo? Por estar à frente de um instituto. Dani, você só emprega mulheres? Não, emprego homens também. E muitos homens, às vezes, têm dificuldade em assumir, ser liderados por mulheres. Serem liderados por mulheres. Eu sinto isso. Até em algumas coisas, eu falo, eu sou fundadora, mas eu tenho uma gestão. Né? Tem a presidente, que é a Nívia, tem o jurídico. Então, tem casos mais específicos que eles que lidam, para a gente também não ter tantas chateações. Ô, Dani, ficou ecoando aqui na minha cabeça uma frase quando você disse que a violência está em todos os lugares. Né? Então, eu ia te pedir para falar um pouquinho mais dessa questão dos ciclos da violência em si, né? Desse processo. Sim, eu falo que a violência está muito ligada a uma espiral. Essa mulher, ela vai e volta, ela melhora porque ela passa pela fase da lua de mel. Muitas vezes ela está num relacionamento e ela teve um relacionamento, teve uma questão agressiva com o namorado.
Mas no outro dia, ela vai dormir chorando, mas no outro dia, esse namorado vai pedir perdão para ela, esse relacionamento vai pedir perdão, vai fazer uma graça para ela, vai passar lá e falar assim, vai prometer que vai mudar. E o que ela vai fazer? Vai ficar com ele. E vai falar assim, mas você fez isso porque você foi isso. Aí ela vai mudar de novo seus comportamentos. Vai mudar seus comportamentos. Às vezes ela vai mudar a roupa que ela vestia, a maquiagem que ela passava, como ela se organizava. Essa flor vai murchando mesmo, até não sobrar mais nada dela. Então, quando eu falo desse ciclo, porque ela sempre acha que o companheiro vai mudar, ou ela sempre se culpa, ela coloca a culpa nela também como uma parte de ter essa questão da violência, de ter promovido esta violência. E em todos os lugares que eu digo, porque no trabalho, essa mulher muitas vezes vai ser assediada por um patrão ou por um colega de trabalho. Então, a gente tem casos aí de exoneração, de violências gravíssimas. Aí ela não vai poder ir no campo de futebol, porque é lugar para homens. Ela só vai poder ir com o marido. Se essa mulher for sozinha, ela é Maria Chuteira. Ela está indo procurar homem. Se ela vai num bar sentar com as amigas, é porque está à procura de alguma coisa. Então, assim, sempre vem recheado de mensagens ali subliminares em algumas questões. E a gente está com um projeto de lei agora no município, né, que fala o protocolo é do Estado, o protocolo não se cale dos bares e restaurantes que precisam ter a questão da violência. Por quê? Falava muito, antes funcionava muito, né, os bilhetinhos, né? O garçom falava assim, esse cara quer te conhecer, leva esse bilhete lá, essa mulher levanta, o cara vai atrás dessa mulher no banheiro, pega nessa mulher, e muitas vezes nem pergunta se essa mulher está acompanhada ou não, aí o rolo está armado, né? E aí, muitas dessas coisas que essa mulher também, o homem bebe, a mulher também bebe, essa mulher também vai passar do limite. Então, essa mulher, na hora que ela sai do bar, passou do limite, até ali pro carro, o cara que viu que ela está sozinha, ele faz o quê? Vai atrás dela. E se ela é comprometida, a desculpa é pro cara, né? Não é pela abordagem ou pelo entende, assédio a ela, gente? Né? Então, por isso, quando eu falo que em todos os lugares, você precisa ficar atenta mesmo, né? E a gente traz muito isso. Mexeram com ela porque olha a roupa que ela estava. Mexeram com ela porque... Eu entendo muitas coisas, viu, gente? Eu não sou extremista. A gente precisa saber também se colocar em diversas situações, tudo, mas... A gente precisa ter cuidado. Eu vou falar para minha filha é moça, bonita. Ô, filha, muda aí um pouquinho. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido. E construindo, driblando certas coisas, porque eu também fico preocupada. Vai sair à noite, vai colocar ali, a gente fala aí das drogas que colocam em bebidas de mulheres, em festas universitárias. Então, mulher não pode abandonar mulher. Você está vendo uma mulher ali que está estranha, está não sei o quê, você fala, você precisa de ajuda? Você quer que eu ligo para alguém? Quer que eu faça alguma coisa? Por que você vai deixar essa mulher? Você está vendo que ela está em risco? Aí, por isso que eu falo da responsabilidade de todos nós. Como que eu posso vir? Eu estou vendo que a mulher está alcoolizada. Aí, o que outras pessoas vão falar? Ninguém mandou ela beber, mas mesmo assim ela bebeu. E agora? O que a gente vai fazer? Precisa fazer alguma coisa para ajudar. Precisa. E aí, até quando a gente vê algumas... Não pegadinhas, a gente vê algumas situações, às vezes, um cara batendo numa mulher e passa pessoas olhando, assim, sabe? Tem uns que param, tem outros que nem se intromete, tem outros que só olham. Porque, às vezes, a pessoa, ela fica tão assim, não é responsabilidade minha. E é responsabilidade de todos nós. Então, a violência está em todos os lugares. Nós precisamos entender, estar perceptivo ao que fazer. Igual você colocou, acabou de falar, Paulo, preciso ter ações junto com o banco, preciso ter ações de conscientização para as mulheres que somos atendidas, mas também ação de conscientização para os homens que trabalham no banco. E até não é verdade? Da questão da violência. Verdade isso. Porque semana passada teve reunião com a FENABAN sobre assédio sexual dentro do banco. O que a gente quer? A gente quer que tenha uma cláusula clara da convenção coletiva sobre isso, né? Porque hoje o que tem na nossa convenção coletiva é que o banco vai fazer uma campanha contra o assédio, mas isso é muito vago, né? E a gente vê tanta situação de assédio sexual dentro de banco, né? Principalmente banco privado, né? Onde
Os caras realmente acham que a mulher, para crescer, tem que passar por eles. É muito cruel. Sim, sim, É muito cruel. Então, a gente... E a FENABAN finge que não conhece. Teve a reunião, eles falaram, acontece isso dentro de banco? É surreal, Dani. É Ótimo. surreal. E aí, mas só dos gestores pensarem nisso já é algo bacana, porque a gente pode criar sistemas de avaliação, como foi o seu atendimento, às vezes colocar alguma coisa em relação a atendimento tanto de cliente, se foi atendido bem ou não, e colocar a questão se sentiu incomodado com alguma situação, ou ações dos próprios colaboradores dentro do sistema mesmo, para ter um canal que chegue para providências e alguns regimentos internos que dá para ser construídos. E a gente está falando de assédio, sem contar na própria estrutura de machismo, né? Você não vê mulher regional dentro do banco. Olha isso. Você só vê mulher até determinada faixa dentro do banco. Agora chega gerente geral, a gente conta os dedos, né, Laura? Os dedos de uma mão, eu de acho. uma mão, eu acho que aqui em Bauru tem mais de 60 agências bancárias. Olha que dado A interessante, gente Paulo. conta na mão quando são mulheres Por que gerentes não? gerais, Mulher né? à frente. Por que não? Por que não? Então, não é só a questão do assédio em si. É um machismo todo estrutural mesmo. Né? E é muito interessante essa questão que o Paulo falou, de estar claro ali na convenção, ações, medidas de controle, porque senão a gente cai num lugar que é assim, é o Dia da Mulher. Distribuo Perfeito, um Brunão. bombom, eu faço uma palestra aqui, olha como a nossa empresa ela está consciente da causa e tal. Passa o Dia da Mulher, volta ali ao normal. Você fala, não, mas nós estamos fazendo alguma coisa. no Dia Brunão, da há Mulher. 2 anos atrás, na Semana da Mulher, Bruno. o Santander mandou embora 5 mulheres. Aí no dia internacional foi lá entregar bombom. Exatamente isso. Porque a gente fez até um ato em cima disso. Olha isso, porque Né? assim, quando a gente pensa, a gente vai muito além, viu, gente? Ações de convenções coletivas, pode ter um parágrafo que fala também de homem que tenha medida protetiva em relação à mulher, vai ter que participar de grupo, ou vai ter um gancho, ou vai ter alguma situação, porque assim, a gente, peraí, eu tenho alguns critérios, fora isso, eu tenho que seguir alguns critérios para não me envolver nisso. Aí eu vou subir de cargo? Então tá. Além de toda essa questão de trabalho, a gente precisa ter também as questões de direitos humanos relacionadas à sua gestão. Bem pensado. Entendeu? Então, a gente pode incluir algumas situações voltadas para todos os sistemas de convenções, de cronograma realmente de conscientização. Não digo só da questão da proteção da mulher, mas assim, a questão transfóbica, as questões... Por que eu sempre falo, gente, uma sociedade onde ela é educada, ela vai construir... São passos curtos, mas se não tiver realmente esta visão, Paulo, ou precisamos ter ações, precisamos pensar no Dia da Mulher, não só entregar um bombom para ela, mas trazer da consciência. Eu não posso falar de violência só no Agosto Lilás. Não morre mulher só em Agosto Lilás. Não passa mulher só por violência, só nisso. Por que não criar um canal onde todo mundo conhece as redes de apoio? Por que não entender certas coisas? Por que não realmente redistribuir a mulher que está passando por isso, ter um horário diferente em algumas questões? Então, assim, são coisas que dá para ser analisadas. Né? Bruno, teve um caso clássico, que a gente até gravou um vídeo sobre isso, né? Que o Bradesco teve um caso de agressão de um companheiro para uma bancária. E o banco, ela pediu, obviamente, para ser transferida, de agência. O banco não a transferiu, como a demitiu. Né? Então, assim, é inacreditável. É inacreditável. É o que eu ia falar que até que alguns membros do sindicato que a gente participou de um congresso de comunicação e luta no Rio de Foi Janeiro. muito bom, hein, Brunão? Muito bom. E lá Próximo foi podcast, vamos gravar só sobre isso. Vamos. Tudo que a gente viu lá pra gente... Acho super válido. Então já vou deixar um Spoiler. teaser aqui, uma demonstração. Que ele estava falando, uma empresa que ela é consciente, né, com relação a alguma causa, ela não vai falar só disso no Agosto Lilás, ela não vai falar só disso no Dia da Mulher, porque isso é obrigatório. Isso virou pautado pelo marketing. Sim. Eu fazer alguma coisa aqui no Novembro Azul, no Outubro Rosa. Então é o que vem além. Isso aqui, não é nem o mínimo, isso aqui é o obrigatório, né? E como é que fica a continuidade disso? Né? Sim. É isso.
Dani, então vamos fazer o seguinte. Utilidade pública, Dani. Fala pra gente, contato, onde as pessoas podem buscar informação, endereço, telefone, quem precisa de ajuda, quem quiser doar. Sim, né? ótimo. Vamos deixar registrado ótimo, aqui. Ótimo. Posso pegar meu celular? Sim, pega ali. Pra mim passar. Eu queria ela aqui, mas ela tá escondida. Você vai aparecer agora, Cí? Vou pegar. Depois, É uma honra né? receber você aqui também. Eu Cí. falo assim que falar de ações até de utilidade pública, eu falo que nós temos que divulgar mais, né? Porque a gente tem algumas ações no município que são muito pouco divulgadas. Temos a parada segura, que pode parar em ônibus após as 22 horas, a mulher pode pedir para parar mais próximo da casa dela. Que às vezes não divulga isso. Tem os protocolos no bares que a gente precisa ter, porque não às vezes criar alguns protocolos dentro dos bancos para proteção à mulher. Então, assim, são questões, 5% da vaga de empregos. Então, são coisas que a gente vai entendendo. Você fala, olha, eu preciso avançar nisso. Eu preciso avançar. O Elas também está com um projeto agora de capacitação para os bares. Ele está com uma parte, além de capacitação, de ações preventivas. E aí a gente até fechou um drink com uma mulher, que é lá do Voodoo Bar, que ela trabalha há 25 anos em casa noturna, então ela tinha muita coisa para falar. Ela tinha muita coisa, Paulo, para falar sobre a questão de atendimento, por ela Já ser uma vou trazer ela aqui, você passa o contato. E ela criou o nosso drink. Ela criou o nosso nosso drink, chama Drink E o drink Delas. que a gente põe do lançamento da revista, da nossa campanha de marketing. A gente fez a criação desse drink, porque o bar que recebe a capacitação leva um selo de estabelecimento seguro da mulher e pode utilizar o nosso drink também no bar. Então, assim, ela trouxe essa ideia, foi super legal. Já fizemos no bar do Rick, lá o Gastrobar. Fizemos esse evento, fizemos o encontro delas. Deu muita mulher, lá quase fechou uma rua. Deu muita mulher, que a gente falou, a gente vai fazer um evento pra gente bater papo, dar risada e vamos lançar um drink. Foi mulher, hein? Foi mulher para fazer um social. Aí a gente vai marcar o próximo. O fã de destilado que tá imaginando o que tem nesse drink. O drink? É. Ó, Tô aqui pensando. ele tem... É bom, viu? Tô curioso. Ele tem um gin... tem limão siciliano e tem xarope de cereja. Já bateu o martelo, hein, Brunão? Ó, tá vendo? Vamos lá pro Voodoo, Brunão? Tá Aceito vendo? o convite. Ela criou pra gente esse drink e ficou super assim. Legal, ó. Chama Drink Delas. Que chique. Com a cerejinha, com limão siciliano, com aroma, tudo assim, bem bacana mesmo, que traz aí pra gente todos Vê quantas frentes dá pra ter, hein, Dani? Dá. Por isso que eu falei tanto do carnaval agora, Paulo, porque carnaval tá aí. Então a gente precisa. Vai pensar nos abadá? Vai pensar nas coisas? Tudo bem. Vai ter alguma tenda neles ali de proteção à mulher, se a mulher sair embriagada? Vamos fazer o quê? A gente vai ligar para alguém? Vai saber uma rede de apoio? Como que vai funcionar isso? Então, a gente precisa. Nós, como instituto, também temos que estar com a nossa lanterna ali. Opa, peraí. Vamos entender. E vamos ter dados. Eu quero dados. Eu gosto de dados. Vai ter aumento ou não de violência? Vai ter mais mulher buscando? Vai aumentar o assédio ou não? Então, a gente precisa entender. Vou passar o Instagram do Instituto, tá? Instituto Elas, né? Instituto _ Elas, para quem realmente quiser... Adriel, põe a legenda embaixo, hein, Adriel? Por favor. Para colocar todos os nossos canais, tem também... a gente faz um podcast. Todo mês a gente tem um podcast em ação, onde a gente traz assuntos de mulheres convidadas, mulheres empreendedoras, mulheres a gente dá voz para as mulheres. Então, a gente traz de empreendedorismo, da questão da violência, de pessoas que... Tem muita mulher empreendedora. Eu falo, gente, tem tanta mulher empreendedora que mudaram a rota. E isso como espelha outras mulheres. Então, para o ano que vem, o Instituto vem aí com muitas novidades também, trazendo aí feiras, encontros, realmente para a gente fomentar políticas públicas. Dani, arrumou um canal de divulgação, viu? Olha! O que você precisar, conte com o Sindicato dos Bancários de Bauru e região.
Excelente. Que a nossa ideia é estar cada vez mais próximo da comunidade, cada vez mais próximo desse ótimo. tipo de pauta. E aí a gente salva vidas, né, gente? Salva vidas, porque eu falo que como a gente leva a informação, o que ninguém pode tirar de nós, né, Paulo, é informação. Perfeito. Tá? Conhecimento. E o telefone é 14, né? 99681-8575. Perfeito, Dani. Tá? E o meu é Dani Camargo. Quem quiser acompanhar também, só me seguir lá. E a gente vai... Sempre estou à disposição. Demora um pouco, me atrasa um pouco, mas eu chego e respondo. Antes tarde do que mais tarde. Eu sempre falo isso. Dani, acho que eu falo em nome Sim. de todos aqui. Muito obrigado não só pela sua participação, mas pelo que você faz pela sociedade. São pessoas como você que fomentam aqui o sonho, a esperança de quem acredita no mundo melhor. Sim. Então, muito obrigado. Sim. Mas antes de encerrar, eu queria ouvir a Laura. Olha, O que você achou desse bate-papo de hoje, isso que eu Laura? queria comentar, viu, Dani? Porque é uma conversa que causa um incômodo muito Sim. grande. Porque eu acredito que todas as mulheres, em algum momento, vivenciou algo do qual sentiu medo. De pegar ônibus, de andar à noite, de vestir uma roupa, qualquer coisa. E aqui eu tô pensando, tô escutando e tô relembrando todos os fatos que eu vivi e que eu tive medo pelo simples fato de ser mulher. Então, é uma conversa que causa um incômodo muito grande. E desse incômodo, você fez um instituto e você muda vidas. E dar vida, né, para a mulher é através de um batom, de uma conversa. Porque quem é mulher sabe a importância de ter outra mulher ao seu lado. Sim. Que a amizade da mulher, hoje também, que era algo... era um estigma, né? Que mulher não tem amiga. É uma batendo contra a outra. E não é nada disso. Nós, mulheres, somos amigas, somos trabalhadoras, somos muito fortes mesmo. Então, eu acho que o seu trabalho é uma inspiração, porque você pegou todo esse incômodo e você transformou nessa instituição que tem hoje e que acolhe tantas pessoas e que é muito importante para quem passa pela situação, para quem precisa se formar. Eu acho que é um assunto inesgotável. Sim. É um tema realmente inesgotável. A gente percorre, nossa, tudo que você puder imaginar, como você mesmo já trouxe aqui pra gente. E eu acho que é uma obrigação nossa mesmo termos ações que valorizem a mulher, que sejamos respeitadas. Dentro do banco, quantas vezes um cliente não quis ser atendido por ser mulher? Não, vai lá falar com o gerente. Porque não vai resolver, às vezes, acho que não vai Ninguém ter acha que... Cadê a gerente? Não, é sempre quem que é aquele lá. Então, eu acho que é um tema muito valioso e que deve estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, enquanto sindicato, como um local de também acolhimento. Sim, né? sim. A gente precisa entender tudo o que acontece na vida da mulher, Sim. porque E é- muito difícil estar sozinha. e Nós é não importante, estamos, né? e é importante colocar que ninguém quer ser melhor que ninguém. Exato. Ninguém, gente. Eu acho que falar assim, as mulheres estão buscando, que elas querem ser melhor que os homens. Eu falo, imagina, eu adoro ser cuidada. Eu adoro ser mimada. Eu adoro ser cuidada mesmo. Ai, nossa, vou fazer isso para você. Ai, você gosta dos mimimi? Eu adoro. Adoro. Sim. Lógico. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que a Sim. gente só tem que ser respeitado. Respeitado. E quando a gente tem que saber acolher a dor do outro, porque eu falo que por mais que a gente trabalhe, não pode endurecer o nosso coração. Em achar que é normal. E eu falo muito isso para minha equipe. Não acho que é normal. Falar, esse caso é igual a esse. Não, são casos diferentes. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E uma coisa que eu não perco, e eu não quero jamais perder, são os meus valores. São os meus valores como Daniele, sobre a minha essência, da onde eu vim, do que eu creio e daquilo que eu acredito. Então, posso ampliar negócios, mas assim, antes de tudo, eu tenho que saber quem eu sou, salvar a minha vida, salvar os meus valores, salvar as minhas coisas. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Quando você sabe quem você é, porque eu também tenho dores.
Eu também não é todos os dias que tá bom e tá ruim. Tá ruim, mas o que eu vou fazer com isso? Ou eu vou ficar na minha cama chorando, porque eu vou passar, minha vida não vai ser diferente, eu não sou uma super mulher. Pareço às vezes, mas eu não sou. Tenho também limitações, como todos. Mas o que muda na nossa vida é a vontade de fazer algo diferente. Então, assim, novamente, muito obrigada. Foi um prazer dividir também a bancada aqui com você. Eu agradeço. Todo o meu respeito, todo o meu carinho por vocês também, homens. Viu? Muito obrigada por essa oportunidade em falarmos um pouco do Instituto, mas falarmos um pouco sobre nós mulheres. Então, que todas as mulheres se sintam aí representadas por essas 2 mulheres, por 3 mulheres. 3. Três que está mulheres. aqui. Que na foto vai estar, né? Falando um Não vai pouquinho da foto aí, do final, falando vai um pouquinho tá, não é aí da possível. nossa vida como um todo. É isso. É isso. Perfeito, Dani. Então, também, justamente com o Paulo, a gente deixa aberto o convite aqui, sempre que o Obrigada. Instituto quiser divulgar algum projeto, seja novo, seja que dá, suas portas estão Ótimo. abertas, tá bom? Tem bastante ano que vem. Não precisa esperar a gente procurar, pode chamar. Então tá bom, então. É isso, gente. Obrigada. Obrigada Obrigada. mesmo. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final de mais um Conta Outra. Nos ouça no Spotify, curta, siga, compartilhe, comente no Instagram, YouTube. A gente está em vários lugares fazendo essa divulgação, sempre presente aí com vocês. Esse é o Conta Outra, podcast do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, o Sistema Mente, mas a gente responde. Até a próxima.